Alô, galera, boa tarde. Hoje é Dia da Mulher. Continuando nossa programação daqui do Dia da Mulher, a gente criou um quadro Elas Comandam. Já tivemos entrevistas aqui ontem, duas mulheres conversando ontem, foi Deise e Thaís. Hoje teve Rebeca e Larissa. E agora estou aqui com Ruth, minha amiga anestesista, professora da UFES. E a gente vai homenagear as mulheres conversando com essas mulheres fortes da cidade. E também hoje é a estreia do nosso novo formato do podcast. E Ruth está estreando esse formato, que é o formato apenas eu e alguma pessoa conversando sobre alguns aspectos daquilo que eu faço no meu dia a dia, que é a cirurgia facial, que é a rinoplastia. Mas antes disso, vamos começar um pouco sobre Ruth. Fala um pouquinho de você, Ruth. Quem é Ruth? Qual a sua área de atuação? Como é que você divide seu tempo? Fala um pouquinho aí do seu cotidiano, da sua rotina. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, eu fiquei muito feliz e lisonjeada. Eu sou cearense, mas baiana de coração e estou em feira desde 2013. Bem, eu me considero mulher do século XXI, né, que infelizmente perdeu algumas características, como saber cozinhar, como cuidar perfeitamente de uma casa, mas ao mesmo tempo me dediquei aos estudos. Me tornei médica, anestesiologista, mãe, corredora atualmente, professora da UFES de anestesiologia e fiz 40 anos. Então, assim, eu acho que eu tô no momento... Mas o cara de 25. Obrigada. Eu tô no momento que eu tô sentindo a força do amadurecimento, mas ainda com muita vontade de viver como jovem, né? Vivendo os dilemas dessa atualidade que me cobra tanto, mas ao mesmo tempo me sentindo realizada, assim, nesse momento da minha vida atual. São dois filhos, né? Um de 5, de 7 anos. Tenho o Pedro, de 7, e Liz, de 5 anos. De 5. Como é que é essa disputa, essa concorrência no seu tempo em relação a ser mãe, esposa, de um cara que gosta também de sair, de viajar, de tomar um vinho, e ser anestesiologista, que tem que dar plantão, tem que dar sobreaviso. Como é que você consegue administrar isso aí? Então, eu acho que o segredo, que também veio com o amadurecimento, foi descobrir o que me fazia feliz. Né? Eu acho que eu nunca fui aquela pessoa que sonhava em casar, sonhava em ter filhos e tinha planos para o futuro. Não, eu sempre vivi muito hoje. Então, o que foi acontecendo? Né? Primeiro, eu com 16 anos, o sonho da minha vida era morar nos Estados Unidos. Aí eu fui fazer intercâmbio, mexi todos os pauzinhos, ganhei essa viagem da minha tia, acabei um namoro por causa disso, porque a minha prioridade era aquela naquele momento. Você ficou onde lá? Na Flórida, Central Florida. E foi uma grande realização, né? Logo depois veio a faculdade de medicina, também tive um desafio de precisar passar numa universidade pública, porque meus pais não tinham condições financeiras de pagar uma universidade particular. E também com esse sonho eu consegui. Depois veio São Paulo, a residência, morar sozinha. Só que sempre pra mim o que me fazia feliz me fortalecia. Então assim eu vivi os anos da residência. Depois no Carnaval de Salvador conheci meu esposo. E apesar dele dizer que moraria no Ceará fácil, a gente veio pra Feira de Santana, pra Bahia. E sempre eu era motivada por esses sonhos, né? Depois veio os meus filhos, veio grandes perdas, como a dos meus pais. E nos momentos que eu mais sentia dificuldade, né? Essa história do lidar com várias demandas, eu tentava parar, calar e perguntar se valia a pena. E eu acho que a nossa vida, ela tem que ser entendida como ciclos. A partir do momento que aquilo não tá mais te fazendo feliz, você precisa mudar. E eu fui sentindo isso, né? Em relação a viagens, não foi fácil casar com viajante. Então, com 1 ano de vida... Que gosta de lugares inóspitos, exatamente, lugares exóticos, né? Como ele fala. Eu conheci ele já tinha conhecido metade do mundo. Então, a nossa primeira viagem com filho, que foi um grande desafio, e eu sei que eu fui muito julgada por isso, foi para a África, para Tanzânia e para o Quênia. Ele não queria simplesmente ir para o Kruger Park, na África do Sul. Ele queria ir para o centro, para o berço do safari africano. E aí, imagina que nessa viagem, Pedrinho andou a primeira vez. Então, assim, enquanto eu tava chorando porque eu perdi aquele momento, eu tava muito feliz, porque eu tava fazendo ele feliz, porque eu tava sendo feliz viajando com ele. Então, eu aprendi a sempre ver o lado bom das coisas, né? Desde sair da USP de São Paulo e vir pra Feira de Santana, quanto estar nas viagens
cultivando meu casamento, sabendo que meus filhos estavam bem cuidados. Então, assim, ao longo dos anos eu tenho ele vivido não isso. Foi com vocês. Ele não foi com a gente. Tá, entendi. Ele não foi. Pensei que ele tinha andado lá no safari. Não, por isso que eu falei que tinha esse momento de, né, de dilema. Então, ao longo da vida foi saber assim. viver intensamente cada momento, né? Exatamente. E não olhar pro não que você deu, né? Olhar sempre pro sim. Que o não, muitas vezes é necessário. Exatamente. E muitas vezes ele pode trazer algum grau de sofrimento. Agora, o normal não é sentir a dor. O normal, eu acho que é permanecer no sofrimento. Então, ao longo da vida, eu fiz isso. É claro que às vezes eu reclamo por trabalhar muito, mas se eu escolhi uma especialidade que trabalha dessa forma, né? E você sabe que é uma fase, né? Vai ter uma hora que vocês vão entrar numa nova fase, um novo ciclo. Não precisa falar aqui ainda, né? Depois vai ser. Ou pode? Pode, né? Estão formando um novo grupo que vai comandar junto com outro grupo a anestesiologia do Hospital EMEC. E mais também uma parte do Dom Pedro. A gente atua em alguns hospitais. Era um grupo com tipo 20 pessoas, vai ser um grupo menor. Vão ter 2 grupos e o de vocês. Vocês agora vão administrar por conta própria esse grupo. E é uma nova fase na vida de vocês, que eu vejo que brilha nos olhos, tanto os seus quanto os olhos de Anthony, que já me contou dessa questão. Quem é de feira conhece o Hospital EMEC, que vai entrar na nova fase, e eles vão entrar na nova fase também. Como é que tá vivenciando essa nova fase, e acaba sendo uma fase de empreendedorismo agora, por parte de vocês, né? Mais uma vez, eu me sinto impulsionada por buscar o que eu sonho, né? Eu acho que as mudanças não são fáceis, eu tenho aprendido muitas coisas novas, eu tenho me desafiado também a me atualizar na minha especialidade. Quando eu vim para a Feira de Santana, por coincidência, eu fiz uma prova bem difícil na nossa área, que se chama Título Superior em Anestesia. E aí, ao longo dos anos, eu mantive aquele estudo, tentando conciliar com o filho, com o trabalho, com a demanda de casa, com os esportes. E aí eu falei, o que pode me trazer uma atualização mais forte? Não, existe uma prova do título superior, o título europeu de terapia intensiva e anestesia. Eu falei, pois eu vou fazer. Estou aprendendo um pouquinho com o Anthony também, que está estudando gestão, a gente está Você está fazendo também aquele MBA que ele está fazendo? Não, eu estou aprendendo um pouco com ele, né? Ele está fazendo o curso e eu estou aprendendo um pouco com ele. Enfim, são novos desafios que, como você falou, estão trazendo brilho aos meus olhos. Confesso que também trazem dificuldades, né? Desse mudar a roupa da alma também. Mas a gente tá muito ansioso por melhoras, né? Por expectativas boas, assim. A gente tá muito feliz. Pra quem não conhece, Anthony é o nosso outro anestesista daqui também, do EMEC, daqui da Niro também. E ele tinha me contado um pouco dessa nova fase que o grupo de anestesiologia, um grupo de pessoas jovens, estudiosas, gostam de tecnologia. E isso só vai beneficiar tanto os pacientes quanto nós, cirurgiões. Agora vamos pular um pouco essa coisa de falar de mulher, do Dia da Mulher, porque vocês merecem toda a homenagem hoje, mas vamos falar um pouco do que boa parte dos meus seguidores gostam de ver, de ouvir sempre aqui nos nossos canais, que é conversar um pouco sobre anestesiologia e procedimentos estéticos. O procedimento que a gente mais faz aqui, o que eu mais faço ao longo da minha vida profissional é a rinoplastia. E existe uma coisa que os pacientes perguntam, como é a anestesia da rinoplastia? Fala um pouco, Ruth, da diferença entre a anestesia geral e anestesia local com sedação, para que as pessoas possam entender um pouco. Muitas vezes os pacientes eles se assustam com o termo de anestesia geral. E na verdade eu gosto sempre de explicar a diferença entre sedação e anestesia geral, porque é uma diferença eminentemente técnica. Às vezes o médico, né, não falo você, mas às vezes algum outro médico, ele pode até tentar diminuir esse medo do paciente falando que é sedação, mas quando às vezes o anestesista faz tantas medicações que levam ele ao estado de anestesia geral, mas isso não foi informado ao paciente. Ou seja, o que é anestesia geral? É um procedimento, um conjunto de medicações que você faz para ter algumas características, ou seja, o paciente vai perder a consciência, ele não vai se mexer durante a cirurgia, ou seja, existe a imobilidade durante todo o procedimento e o principal que é a analgesia no corpo inteiro. Onde você manipular o paciente, ele não vai sentir dor. Essa é a principal característica. E ela tem mais risco do que os outros tipos de anestesia? Depende muito do paciente em relação às suas doenças prévias, né, às suas comorbidades, e depende muito da cirurgia que ele for fazer.
Antigamente, quando a gente vê artigos de 100 anos atrás, né, 150 anos atrás, claro que o risco era muito maior. Depois que se estudou por que aconteciam as complicações, que eram principalmente no intraoperatório, a anestesia ela tem se tornado cada vez mais segura, a gente preza por isso, né? Ela se parece muito com a aviação civil. Então a gente faz uma série de checklists, protocolos, conhece o paciente antes, se prepara de uma forma muito especial para trazer o menor risco inerente à técnica. Então assim, a anestesia geral é muitas vezes a principal técnica para rinoplastia, mas ela não deve conferir medo por si só. Por quê? Porque hoje é extremamente seguro. É aquele medo que a gente tem de avião, mas sabe que é muito mais seguro andar de avião. Eu costumo dizer, quando o paciente pergunta na consulta, doutor, quais são os riscos? Tem risco? Tem. Tudo na vida tem risco. Eu vou comparar então o risco. Quando você sai na rua, está andando pela Getúlio Vargas, existe um risco de cair um helicóptero na sua cabeça. É mais ou menos o mesmo risco na anestesia geral, de você morrer na anestesia geral. Só que as pessoas passaram a ficar um pouco confusas com relação à anestesia geral. Quer dizer, antes já vinham, por conta de ser geral, achava que ia dormir, não ia acordar mais, né? E achavam que local de sedação ficava consciente. Ou seja, local de sedação também não fica consciente, né? A não ser que seja uma sedação bem leve. Só que fazer uma sedação bem leve vai tornar a cirurgia desconfortável, né? Não vai deixar tão confortável. E aí veio a questão da pandemia. As pessoas começaram a colocar na cabeça, não, o paciente que intuba tem 90% de chance de morrer na pandemia. Não significa que o paciente que intuba na anestesia geral tem isso aí. Explica um pouco para a galera entender qual a diferença de intubar um paciente de Covid e uma pessoa que está saudável, que vai simplesmente fazer uma cirurgia. Essa é uma pergunta extremamente frequente, né? Voltando só um pouco em relação à sedação, a sedação é um ato médico em que ela existe para tornar o procedimento mais confortável. Só que às vezes, se eu trouxer desconforto, dor, atrapalhar a vida do cirurgião, eu estou fazendo ruim o meu trabalho. Então isso pode trazer outros riscos, inclusive de estresse pós-traumático. Então a técnica escolhida, claro, tem que ser uma decisão compartilhada, cirurgião, anestesista e paciente, isso sempre vai acontecer de forma compartilhada, mas eu tenho que unir a minha sabedoria, o meu conhecimento com a necessidade do cirurgião e com o desejo também, claro, do paciente em ser satisfeito, né? A experiência do paciente hoje em dia é o centro da nossa atenção. Então, todo mundo conversando de forma antecipada a cirurgia, eu acho que pode sair extremamente feliz do procedimento. Eu acho que essa é a ideia. Em relação à intubação, na anestesia geral, eu tenho ouvido muito isso. Porque, de fato, o paciente que é intubado na Covid, ele realmente, a mortalidade dele fica muito alta. Mas o motivo não é a intubação em si. O motivo é porque se ele precisou de ventilação mecânica, que é um tratamento de suporte, é porque o pulmão dele estava gravemente doente. Então, se associa o risco do procedimento intubação, que muitas vezes não é feito por um profissional tão experiente como o anestesista, sim, e se associa a um pulmão extremamente doente. Além de, muitas vezes, também receber riscos de outras comorbidades, porque muitas vezes o que morre pode ser o idoso, pode ser um paciente cardiopata, pneumopata, obeso, enfim, renal crônico. Então, assim, a mortalidade se torna alta, mas por vários motivos. E é diferente do paciente que vai ser operado de forma programada, eletiva. Por quê? Porque, como eu falei, a gente se programa muito em relação a risco. A gente se programa para o paciente vir num estado saudável, ou seja, ele não deve operar gripado, para ele vir de jejum, para eu diminuir o risco de broncoaspiração, para ele vir com as doenças controladas. Eu explico para ele que muitas vezes ele já estará dormindo quando ele for entubado, e quando ele for entubado ele também não lembrará do procedimento. Então, assim, o risco é totalmente controlado. Eu não posso, de forma nenhuma, comparar o risco de um procedimento com anestesia geral e intubação de um paciente que está gravemente doente como o Covid, né? São coisas realmente bem distintas. Não precisa ter, né, esse medo da intubação, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então esqueça um pouco essa comparação, intubação em pessoas saudáveis, intubação na Covid. E a gente faz outros procedimentos. Então, assim, deixando claro, pessoal, na rinoplastia, a gente prefere fazer uso da anestesia geral, principalmente porque a gente também, em quase todos os casos, coleta a cartilagem da costela para fazer a estruturação do nariz. E você coletar a cartilagem da costela com o paciente sob sedação é algo um pouco mais desconfortável. A gente prefere dar conforto aos nossos pacientes.
Mas há a possibilidade também de se fazer com anestesia local e sedação, mas uma sedação mais profunda, né? Com o uso da máscara laringea, né? Que acaba não sendo intubação. O tubo não vai até o brônquio, o tubo vai parar aqui no início da laringe, não é isso? Isso, é anestesia geral também, porque tem aquelas características, né, de imobilidade, de inconsciência e de analgesia. E aí a diferença principal é realmente o acesso à via aérea, né? Os dois são considerados via aérea avançada, mas o tubo é um pouco mais invasivo, ele é infraglótico, né? A gente passa da prega vocal. Então a gente precisa de uma anestesia muitas vezes mais profunda, porque o estímulo doloroso é maior. Mas normalmente os pacientes vêm preparados da mesma forma, né? Vem de jejum, vem na melhor condição de saúde, vem com toda a preparação para anestesia geral. Então, uma coisa que me surgiu aqui agora, os pacientes, os cantores que têm medo do tubo passar pela corda vocal e fazer um calinho, o ideal seria a máscara laringea. Isso, exatamente. Isso é uma possibilidade muito interessante, até pelo risco mesmo de pequenos traumas que pode acontecer, edema, né? Deixar quando é infraglótico. Às vezes, né? Exatamente. Claro que depende da cirurgia, né? Quando a gente precisa, por exemplo, de proteção contra broncoaspiração, quando existe um sangramento maior, cirurgias, por exemplo, em que precisa de acesso à cavidade oral, a máscara laríngea ela fica mais difícil por causa do acesso mesmo. Mas dependendo do tempo do procedimento e do tipo de procedimento, muitas vezes a máscara laríngea substitui. Por exemplo, o que a gente faz, se for fazer a mentoplastia, já fica ruim com a máscara laringea, porque ele vai ocupar o espaço na boca, né? Que é tipo uma não sei se vocês conhecem a Guedel, é aquela, tipo um bico, uma chupeta. Parece uma chupeta de criança, só que envolve a boca toda, e aí não vai permitir que eu faça uma mentoplastia, não é isso? Ou uma cirurgia ortognática também, aí tem que ser intubação nasal. Das que a gente faz aqui, a anestesia geral, basicamente nariz, a mentoplastia e a cirurgia ortognática. As demais, blefaroplastia, autoplastia, uma lipos de papada, eu acho que aí dá para fazer com anestesia local e sedação. E outra coisa, pessoal, que vai corroborar até com a coisa que Ruth falou em relação à anestesia geral. Existem tecnologias hoje em dia, e inclusive uma que a gente usa aqui frequentemente, que é a monitorização da atividade cerebral. Fala um pouco sobre isso e sobre como isso interfere na redução dos riscos e na redução do uso de drogas e provavelmente na redução de efeitos colaterais das drogas que acontecem depois, né? A gente acaba usando a tecnologia a nosso favor, né? Eu acredito que o médico e todo profissional, ele precisa usar a tecnologia ao seu favor. Então, na anestesia, a gente tem visto isso acontecer, né? Não só com exames intraoperatórios, como ecocardiograma já tem se feito, bloqueios com uso de ultrassom e monitorização da consciência intraoperatória. Um dos grandes medos, né, das pessoas, principalmente as que conhecem mais esse risco, que é o de consciência intraoperatória, ou recall, é o paciente acordar no meio da cirurgia. Isso é uma complicação extremamente rara, mas que pode acontecer, e muitas vezes é por causa do erro de administração da medicação, que não significa necessariamente erro do profissional. Às vezes o aparelho de anestesia não estava fornecendo a quantidade adequada, o paciente tinha uma necessidade aumentada, ou ele estava... Exatamente. Ou ele estava numa condição clínica que não poderia receber tanto anestésico, enfim, por um motivo ou por outro, ele pode ter essa intercorrência que a gente chama de consciência. E o BIS, que é um monitor que a gente coloca na testa, não invasivo, parece um adesivo, ele converte as ondas eletroencefalográficas num número. Então, através de cálculos, ele consegue de forma muito simples estimar a profundidade da anestesia. Ou seja, se eu tenho um BIS, que é o índice biespectral, de 40 a 60, eu sei que o paciente está no nível de anestesia geral. Se ele está de 60 a 80, provavelmente sedação, de 80 a 100 ele está acordado. Então, assim, eu não só tento diminuir esse risco, isso nunca conseguiu ser provado até hoje nos estudos, né? A diminuição desse risco do recall, mas é o que a gente espera. Ele me ajuda a usar menos droga, ou seja, a recuperação do paciente é acelerada. Eu tenho menos, provavelmente, né, menos efeito adverso das medicações. Isso inclui efeitos como náusea e vômito no caso do opioide, uma demora no despertar, uma sonolência prolongada. Enfim, isso acarreta, por exemplo, na anestesia ambulatorial, o paciente ficar mais tempo no serviço, ele não retornar à vida diária, né? Tem paciente aqui que você deve operar
que às vezes ele quer fazer as outras coisas ao longo do dia, né? Em casa ou à noite, não pode dirigir, mas às vezes ele quer se recuperar mais rápido. Sim. Isso é uma expectativa da cirurgia ambulatorial. Às vezes é paciente que opera de manhã e de noite assistindo aula, né? Exatamente, já quer voltar ao mínimo, né? Existe essa tendência de recuperação acelerada. E essa nova tecnologia, como o BIS, ele é muito interessante nesse sentido. Além dele poder, talvez, diminuir a consciência intraoperatória, ele acelera a recuperação se você usar menos droga e ele te permite, inclusive, um custo-efetividade na sua anestesia. Sim, porque você vai usar menos drogas, que são caras, né? Então, na questão só de custo, acaba sendo também custo para o próprio paciente, porque se a clínica usar menos droga, o custo final do paciente vai ser menor também. E falando em drogas, outra coisa que mudou bastante do passado para hoje em relação à anestesiologia são as novas drogas modernas, em relação aos que usam para parte muscular, para como chama? Os bloqueadores musculares e os que fazem a reversão, né? Principalmente os reversores. Antigamente você tinha reversores que demoravam de fazer efeito. Fala um pouquinho também sobre isso, para a galera entender o que é o bloqueador muscular, o que é o reversor. Então, na anestesia geral, como eu falei, uma das características é a imobilidade. E dependendo do procedimento, como a própria intubação ou a necessidade de relaxamento muscular, como uma cirurgia abdominal, muitas vezes a gente precisa usar os bloqueadores neuromusculares. Eles vieram, né, na década de 60 como Curare e eles facilitaram o acesso à via aérea e as condições cirúrgicas. Por exemplo, a cirurgia robótica, que é extremamente atual, ela só é feita com relaxante muscular, porque o paciente não pode mexer. Imagina se o paciente se mexe, o robô ele não entende que é um paciente que se mexeu, ele pode causar uma lesão grave vascular, por exemplo. Enfim, dependendo da cirurgia, você pode usar mais ou menos bloqueador neuromuscular. E claro que ela é a principal medicação que não deve ter efeito residual nenhum no final da cirurgia. Então eu sempre devo monitorizar o paciente para ver se existe algum grau de bloqueio residual e, se houver, revertê-lo. Existia uma classe de drogas já antiga, que é a neostigmina, mas ela fazia uma reversão indireta. Então, os pacientes ainda tinham algum grau de bloqueio residual, ou a gente precisava usar doses maiores com mais efeitos adversos. E agora a gente já tem uma medicação chamada Bridium, o Sugamadex, né? Bridium não comercial, tá até caindo a patente, e ele reverte de uma forma mais efetiva, porque independente da profundidade do bloqueio, eu consigo revertê-lo e o paciente, de forma mais segura, consegue uma recuperação mais rápida. Mais rápido, ele vai ter um controle sobre a função muscular completa dele de uma forma mais rápida também. Isso envolve não somente a respiração, mas isso envolve a própria proteção da via aérea, capacidade de tosse, deglutição, alimentação, exatamente. E uma alta mais rápida também. E uma alta mais precoce. Então, quando você analisa o custo de uma anestesia, você tem que pensar em tudo, não só na medicação em si, mas o que ela te traz de vantagem em relação a, por exemplo, eu não fiz essa, mas eu fiz uma outra como a neostigmina, né, que é a tradicional, mas o paciente ficou com bloqueio residual, demorou mais para se recuperar. Teve que dormir no hospital, teve que ser transferido, no caso, né, de hospitais day que não tem estrutura para pernoitar. A gente tem feito bastante isso aqui, tanto o uso do BIS quanto o do Bridge. Realmente, são drogas um pouco mais caras, mas você vai dar um conforto maior ao paciente, você vai ter uma liberação do paciente mais cedo, você vai ter a liberação de um leito para um próximo paciente ser operado, então acaba sendo muito melhor. E uma última pergunta em relação aqui, não sei se Natália está tendo algumas perguntas, que a gente também está ao vivo aqui no Instagram hoje, porque é Dia da Mulher, e devem ter algumas perguntas, mas uma pergunta que me fazem em relação aos exames. A gente, nas nossas cirurgias, que são cirurgias considerado de baixa complexidade em relação a risco de vida, a gente pede poucos exames. A gente pede basicamente um eletrocardiograma, a gente pede exames básicos de sangue como hemograma, coagulograma e a glicemia e só. E eu vejo que muitos colegas ainda pedem raio-x de tórax e pedem o Doppler de membros inferiores, superiores, pescoço, para fazer uma rinoplastia. Me fala um pouquinho, eu estou errado ou o colega está se excedendo um pouco? Você está certíssimo. Eu dou essa aula de avaliação pré-anestésica para os meus alunos, inclusive eu conto um caso pessoal. O que aconteceu comigo? Eu ia fazer uma cirurgia plástica nesse ano agora de 2021. Eu, jovem, 39 anos, sem comorbidades pulmonares. O cirurgião pediu um raio-x e infelizmente veio um nódulo pulmonar. Nessa investigação, eu parei na biópsia de pulmão em São Paulo.
Eu não tinha nada. Era Era um bom. processo cicatricial, De tuberculose, provavelmente bacilo de Covid. Ou do bacilo Porque de era Koch, né? novo, mas não veio, Ah, nada tá. de granuloma. Foi feita a histologia, né? Mas o que eu trago? Eu fui um exemplo clássico da iatrogenia do exame em excesso. Então, o que a gente vê hoje? Que os exames, eles devem ser direcionados à cirurgia e às comorbidades do paciente, porque senão você traz risco, inclusive, de atrasos, cancelamentos, adiamentos, custo para o Custo. sistema de saúde. Sim. E muitas vezes há procedimentos que não eram necessários, como no meu caso, né? Eu fiz PET scan em Salvador, Biópsia de- pulmão, Nossa. foi guiada por tomografia. Tudo porque teve um nódulo no pulmão, que se eu não tivesse feito raio-x não precisaria. Ah, mas e se você pensasse se fosse alguma coisa? Sim, mas é a minoria. Eu não tinha história familiar, eu não tinha doença pulmonar, eu não sou tabagista. Então a gente tem que ser muito racional nas nossas escolhas. E o que a literatura internacional sugere? Pacientes sem comorbidades, em cirurgias de baixa complexidade, teoricamente você nem precisa de exame. nenhum, né? Mas eu acredito que como você faz, um cuidado mínimo em relação a saber se tem anemia, ou saber se tem algum exame de coagulação alterado, mas mais importante do que o exame de coagulação é a história clínica, Sim. né? Você tem história de sangramento, Eu costumo você... dizer isso, o paciente que tem disfunção coagulativa, ele sangra pela gengiva, pela unha. Exatamente, ele cai e ele fica roxo, ou quando ele vai no dentista, sangra mais do que o normal. Então a história clínica, ela prevê até melhor do que o laboratório, mas é interessante, eu acho, que uma glicemia, às vezes o paciente não tem acesso ao médico para saber se é diabético. Então assim, eu acho que é exatamente como você faz, eu acho que tem que ser uma escolha racional, pensando em todo um conjunto também, né, Eu para costumo você dizer, não né, trazer custo. Eu costumo dizer aos meus pacientes, falar assim, doutor, mas eu não fiz exame. Pronto, exatamente o que você falou, olha, a pesquisa, o que é publicado internacionalmente me dá parâmetro de não te pedir nada. Mas, se você vai chegar em casa e aí mamãe vai falar pra você, aquele médico é doido, ele não lhe pediu exame, então pra não ouvir essa piadinha eu vou te pedir. Mas assim, eu tô vendo que você é saudável, você é atleta, não precisa te pedir exame. Agora, se você tiver um aí de os últimos 6 meses, traz pra mim, pra não precisar repetir. Eu acho que conciliar a minha paixão pelo estudo com ser mãe. Eu acho que esse é um grande desafio, porque eu me considero uma pessoa que ama estudar. Sempre fui assim, eu sempre fui autodidata, eu sempre fui de estudar sozinha e sempre fui de realmente ir para cursos, congressos e fazer provas. E às vezes eu me pego tirando tempo dos meus filhos para estudar ou para ir para congresso, para me atualizar. Eu lembro que eu parei de amamentar minha filha Liz com 7 meses, eu amamentei exclusivo eles dois, mas Liz eu parei com 7 meses para fazer uma semana de atualização em Harvard. Então assim, esse é o meu dilema, não é nem só o trabalho fora, porque eu uso o meu trabalho como uma forma de ajudar as pessoas, né? Às vezes a gente quer muito fazer uma caridade, quer se tornar uma pessoa melhor, e aí sempre que eu tô no trabalho cansada, eu falo, oh meu Deus, me santifica nessa ação, que eu me torne uma pessoa melhor, porque eu tenho a graça de poder ajudar os outros sendo anestesista. Então, eu acho que o meu dilema maior não é nem só a quantidade de horas fora de casa, mas é essa conciliação de ser feliz em várias coisas, a mesma coisa a corrida. Sou feliz é o que sendo faz a corredora. gente chegar em casa tarde da noite, né? Feliz. Quando chega, às vezes cansado, mas às vezes o cansado vai embora quando você lembra que você fez um bem a alguém, né? E eu sempre falo aos pacientes quando tipo assim, ó, me deixe só nas suas orações, mais nada, aí já tá bom pra mim, né? Então é isso, eu acho que é querer fazer várias coisas. Eu gosto de correr, eu acordo 4h30 da manhã, Criação. eu gosto de nutrição, eu gosto de correr, eu gosto de estudar, eu gosto de ser anestesista e eu amo ser mãe. Então, eu às vezes fico... O dilema é esse aí, esse é o como desafio. ser tudo isso e sendo feliz também, não sabendo cozinhar, não sabendo arrumar casa e não sendo perfeita, não dá pra né? fazer tudo, né? Não dá pra fazer tudo. Então vamos encerrar por aqui esse podcast, esse especial, essa live especial aqui em comemoração ao Dia da Mulher. Quero agradecer a Ruth. Saiu de cirurgia, estava lá no hospital, mas Antônio falou que você Que acabou já lá, já estava acabou. programado, foi de boa. Quero te agradecer pelo carinho, pela presença aqui. Você falou que não sabia como ia ser porque era meio tímida, que nada, desenrolou aqui uma mestra em palestra, em lição de vida.
ensinamentos pra gente e para vocês que gostam sempre de saber informações sobre anestesia, nos nossos procedimentos. Esse vídeo vai ficar no nosso podcast lá no YouTube. Esse vídeo vai ficar na nossa live aí no Instagram para que vocês possam saborear e possam compartilhar com seus amigos, suas amigas, as pessoas que vocês acham que vão gostar dessas informações. E obrigado por estar assistindo a gente até agora. Presentinho para Ruth, em homenagem ao Dia da Mulher. Muito obrigada, Márcio. Foi uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Eu admiro muito. Obrigado muito sucesso. também. Pra você também, Pra nós. E para nós. Feliz Dia das Mulheres.